Oi, queridos alunos, chegamos na questão número 38, uma questão da VUNESP da Polícia Civil de São Paulo, auxiliar de papiloscopista 2013. Veja enunciado. A diretora de uma creche pediu que todas as 87 crianças que lá frequentavam respondessem ao questionário sobre suas frutas preferidas, a fim de melhorar a qualidade da merenda. Todas as perguntas deveriam ser respondidas com uma única alternativa, ou sim ou não. As duas primeiras perguntas do questionário eram, respectivamente, as seguintes. Pergunta 1. Você gosta de abacaxi? Pergunta 2. Você gosta de mamão? As respostas vão ser sim ou não. Continuando, recolhido todos os questionários, verificou-se que exatamente 55 deles tinham sim como resposta à pergunta 1. Exatamente 35 questionários tinham sim como resposta à pergunta 2. E que exatamente 10 questionários tinham não como resposta a ambas as perguntas. Levando-se em conta que cada criança respondeu a um único questionário, conclui-se corretamente que o número de crianças que gostam tanto de abacaxi quanto de mamão é, vamos à solução. Vou colocar aqui, pergunta 1 e aqui a pergunta 2. Beleza? Vou colocar aqui sim e não. Ele diz o seguinte: você poderia ter respondido sim na primeira, sim na segunda, não na primeira, não na segunda. Beleza? Veja só. Ele disse que exatamente 55 deles tinham sim como resposta à pergunta 1. Isso quer dizer que eu poderia ter aqui, esse cara respondendo sim na pergunta 1, sim na pergunta 2. Isso quer dizer que o total aqui de sim na pergunta 1 era 55. E o total de sim na pergunta 2 era 35. Então aqui, sim na pergunta 1 ele disse que era 55. Sim na pergunta 2 ele disse que era 35. Como a pergunta 1, ela deve ter 87 respostas, pois são 87 crianças, você lembra? São 87 crianças. Então, nós teríamos a seguinte situação. Se nós encontramos 55 respostas de sim na pergunta 1, para dar um total de 87, de não, eu deveria encontrar 32 na pergunta 1. 32 não na pergunta 1. E se eu tiver 35 sim na pergunta 2, então de não na pergunta 2, eu teria que encontrar 52 respostas como não. Tranquilo? Bem, agora vamos pensar, olha, eu vou colocar aqui, um par. No par, vou pensar no par o seguinte, aqui, esse primeiro resultado é da primeira pergunta. Esse segundo resultado é da segunda pergunta. Então, eu poderia ter, assim, as seguintes situações. Eu poderia ter resposta sim para a primeira pergunta e sim para a segunda pergunta. Eu poderia ter a resposta sim para a primeira pergunta e não para a segunda pergunta. Eu poderia ter como resposta não na primeira pergunta e sim para a segunda pergunta. E poderia ter não na primeira pergunta e não na segunda. Então, temos aqui os dados, já usei o 35, 55. Mas olha só, ele diz que exatamente 10 questionários responderam não, como ambas as perguntas. Isso quer dizer que esse tipo de resposta, não e não, tivemos 10 questionários. É claro que o total de respostas tem que dar 87, pois são 87 questionários. Isso quer dizer, então,
que respostas com sim, aqui, resposta com sim, ou na primeira, ou na segunda, ou só na primeira, ou em ambas, aqui tem sim, teria que dar o complemento de 87, aqui tem que dar 77. 77. Isso quer dizer então o seguinte: ele disse que tivemos 55 deles tinham sim na primeira pergunta. Isso quer dizer que se eu somar sim com sim não, isto dá 55. Logo, aqui, não sim, tem que completar 77. Aqui tem que dar então 22. Por outro lado, a questão falou que encontramos 35 questionários com sim como resposta para a segunda pergunta. Ora, isso quer dizer que na segunda pergunta, se foram 35 sim, isso quer dizer que se eu somar não sim com sim, isso tem que dar 35. Mas não sim, eu já vi que é 22. Para dar 35, aqui no sim tem que ser 13. Como aqui é 22, isso aqui sim tem que ser 13. Portanto, se não, seria 42. Ele perguntou, quer saber corretamente quantas crianças gostam tanto de abacaxi quanto de mamão? Ora, essas 13 aqui. 13 crianças. 13, resposta à letra C. 13, resposta alternativa da letra C. 13, letra C. Espero que você tenha acompanhado. Vamos ficando por aqui. Mas antes, vamos fazer uma segunda solução. Veja a segunda solução. Essa foi a primeira solução. Vamos dar uma outra solução para essa questão. Continue então e veja a próxima solução. Oi, queridos alunos. Vamos fazer a questão número 38 novamente com uma outra solução. Alguns alunos solicitaram uma outra solução, pois acharam a primeira solução difícil. Então, veja uma outra solução, uma solução alternativa. Talvez seja mais fácil de você entender essa outra solução. Mesmo assim, procure entender a solução anterior. Veja só, repetindo o enunciado. A VUNESP papiloscopista. A diretora de uma creche pediu para que 87 crianças, então no total são 87 crianças, que lá frequentavam, respondessem um questionário sobre as frutas preferidas, a fim de melhorar a qualidade da merenda. Todas as perguntas deveriam ser respondidas com uma única alternativa, ou sim ou não. As duas primeiras perguntas do questionário eram respectivamente a seguinte. Pergunta 1, você gosta de abacaxi? Pergunta 2, você gosta de mamão? Então, no total eram 87 crianças e duas perguntas. A pergunta 1 e a pergunta 2, tá? Ele disse, recolhidos os questionários, verificou-se que 55 deles tinham sim como resposta na pergunta 1. 35 questionários tinham sim como resposta na pergunta 2. E exatamente 10 questionários tinham não como resposta a ambas as perguntas. Levando em conta que cada criança respondeu um único questionário, conclui-se corretamente que o número de crianças que gostam tanto de abacaxi quanto de mamão é igual a... Bem, solução. Para a solução, eu vou fazer uma tabelinha. Tá, a tabelinha é mais fácil, ó. Eu vou colocar aqui, ó, pergunta, a pergunta 1. Pergunta 1. Então aqui, ó, vamos colocar pergunta 1 numa tabelinha. Pergunta 1 numa tabelinha. E aí vou fechar essa pergunta 1. Vou fechar essa pergunta 1 da seguinte maneira.
Aqui eu vou colocar mais uma linha, onde a resposta poderia ser sim. A resposta poderia ser sim. Aqui, ó, sim. Ou a resposta poderia ser não. Então, aqui não. Sim ou não. Ok? Aqui eu vou colocar pergunta 2. Pergunta 2. Pergunta 2. Para a pergunta 2, eu poderia ter duas respostas também, né? Ou sim, ou não. Vou colocar aqui uma coluna em uma linha a mais. Aqui será o total. E aqui também o total. Total. É claro que o total de questionários, o total deveria ser o total de crianças. Cada criança recebeu o questionário. O total tem que fechar igual a 87 questionários. Tem 87 questionários. 87 questionários. Então a soma, por exemplo, da pergunta 2, essa soma aqui, ó, de respostas com sim mais resposta com não, da pergunta 2, tem que dar 87. A soma das respostas com sim da pergunta 1 mais respostas com sim com não da pergunta 1 tem que dar 87. Vamos começar pelo meio. Ele falou aqui, ó, que exatamente 10 questionários tinham não como respostas a ambas as perguntas. Então, respondendo não na primeira pergunta e não na segunda pergunta, eram 10. Isso significa que no total aqui, ó, não e não, temos 10 questionários com não na primeira pergunta e não na segunda pergunta. Ok? Então, esse 10 aqui, ó, já foi usado. Legal? Por outro lado, verificou-se que exatamente 55 dos questionários tinham sim como resposta à pergunta 1. Então, a pergunta 1, resposta com sim, era um total de 55. Isso significa que esta coluna tem que somar 55. Continuando, já usamos 55. Ele diz que exatamente 35 questionários tinham sim como resposta da pergunta 2. Quer dizer, pergunta 2, resposta sim, tinham 35 questionários. Então, aqui, ó, nessa linha tem que somar 35. 35. Agora, então, ficou fácil. Repara aqui, ó, 35. Veja comigo. O total tem que dar 87. Portanto, se aqui eu tenho 35 e o total tem que dar 87, o total de respostas com não na pergunta 2 tem que ser, então, 87 menos 35. 87 menos 35 tem que dar 52. Aqui tem que dar 52. Mas, por outro lado, a soma de sim da pergunta 1 mais não da pergunta 1 também tem que dar um total 87. Como aqui tem 55 para somar 87 na última linha, aqui tem que dar 32. Fechou. Agora é só olhar aqui, ó. Por exemplo, não na pergunta 2. Ora, na pergunta 2, com não, está somando 52. Como tem 10 aqui, ó, que responderam não, logo, que responderam sim na 1 e não na 2, tem que somar 52 aqui, fica aqui 52 menos 10. Aqui tem que dar 42. Ó, mas essa coluna tem que somar 32. Como tem 10 aqui, faço 32 menos 10, aqui tem que dar 22. E agora vamos ver. A primeira linha tem que somar 35. Tem 22. Para somar 35, aqui falta 13. Quer ver? Repara aqui, só para conferir. Na primeira coluna, 13 mais 42 dá 55. Agora é só responder. Ele disse, levando em conta que cada criança respondeu a um único questionário, conclui-se corretamente que o número de crianças que gostam tanto de abacaxi quanto de mamão,
seria sim abacaxi e sim mamão. Sim nas duas perguntas. Esse número seria 13. Esse número seria 13. A alternativa correta, 13, é a alternativa da letra C para uma segunda solução. 13, letra C, letra C. Essa é uma outra solução, uma solução alternativa para a questão. Alguns alunos solicitaram uma outra solução, então estamos colocando mais uma solução na questão número 38. Espero que você tenha acompanhado. Vamos ficando por aqui. Uma boa sorte, bons estudos e até a próxima questão. Obrigado.